Nós já falamos aqui no canal sobre a história de Jacó. E você sabe que Jacó, ele foi um dos patriarcas, uma das primeiras famílias da Bíblia que teve aliança com Deus, que decidiu obedecer à palavra dele e também que recebeu uma promessa. Você sabe que o avô de Jacó era Abraão. Depois veio Isaac e do relacionamento de Isaac e Rebeca veio Jacó. Em um dos vídeos do canal eu expliquei o que significa o nome de Jacó. Significa agarrado ao calcanhar, aquele que agarra o calcanhar, ou seja, que tenta passar à frente do outro, enganador, trapaceiro. E com o tempo esse nome acabou fazendo parte do caráter e da formação de identidade dele. Porque como você sabe, ele passou o irmão para trás e tentou passar também o pai para trás. Mas por que será que Jacó pediu para o seu irmão Esaú o direito da primogenitura? O que será que esse poder carrega? Por que será que ele estava tão disposto a receber isso? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, mas depois da vinheta. Olá pessoal, eu me chamo Edson Umbilino, sou especialista em teologia simples e você está no canal Fundamentos da Palavra. O canal que mais simplifica a teologia do mundo, já estou profetizando. Aqui você aprende a teologia de forma prática e simples, sem dificultar, para que amanhã ou depois você possa ensinar outras pessoas. Aqui nós só abordamos assuntos que talvez você não compreendeu até hoje. Estudamos a fundo cada palavra para que você tenha um entendimento claro e possa também ajudar e explicar para outras pessoas. E o texto que nós vamos usar como base se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25, que diz assim: Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso, lhe deram-lhe o nome de Edom. Depois nós vamos estudar sobre isso. E Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu, Esaú: Estou morrendo de fome. E que me vale o direito da primogenitura agora? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Toda vez que você lê esse texto, talvez você não entenda o peso da primogenitura, do direito, é um direito do mais velho receber, né, essa bênção da primogenitura. E Esaú, por conta da fome, da necessidade do momento, ele não se preocupou com isso. Ou talvez ele tenha pensado que Jacó não estava falando sério porque era o seu irmão. Você deve ter percebido que nesse texto mostra que Jacó, ele era mais caseiro, ele fazia o alimento. A Rebeca, sua mãe, era mais apegada a Jacó, porque ele ficava mais no lar. Mas o pai, Isaac, era muito mais apegado a Esaú, talvez por ser o primogênito, mas também porque ele era um homem de guerra, um homem que saía para caçar, trazia animais para comer em casa, enfim. Isaac se identificava mais com Esaú. E quando, um dos dias que Esaú volta para casa, talvez naquele dia ele não caçou nada, ele pede para Jacó um pouquinho de comida, do ensopado, do ensopado, como diz o texto. Só que Jacó, nem besta nem nada, ele decide pedir o direito da primogenitura em troca. Você quer comer? Eu até te dou comida. Mas que tal você me vender esse direito da primogenitura que você tem? Esaú, sem pensar direito, acabou aceitando e ele desprezou um direito que Deus havia dado para ele. Mas qual é o direito do filho mais velho? Quais são as vantagens, os privilégios que aquele que tem o direito da primogenitura recebe? Um dos direitos é que quando o pai morrer, por exemplo, Isaac, ele já estava bem velho, ele já estava com os olhos escurecendo, ele não estava enxergando bem, né? Tanto que lá na frente você vai ver que quando Jacó se passa por Esaú, ele não está enxergando. Jacó coloca ali uma roupa de pelo, porque Esaú era um pouco mais peludo do que ele, para disfarçar, e Isaac vai lá e abençoa Jacó. Mas o que eu quero falar no vídeo de hoje não é sobre essa bênção que ele recebeu depois, né? A bênção de Deus sobre a vida dele, não. Eu quero falar sobre o roubo, né? A trapaça que Jacó fez para receber esse direito da primogenitura. Um dos privilégios desse direito é que quando o pai morrer, o filho ele tem direito a receber a maior parte da herança. Sim, por exemplo, sobra Esaú e Jacó. O mais velho é Esaú, o pai morreu, quem vai receber a maior parte da herança, a porção dobrada da herança, seria, no caso, Esaú.
Então Jacó, quando ele pede esse direito, a primeira coisa que ele está pensando é: eu quero receber uma porção maior da herança, porque meu pai já está morrendo. Outro direito do filho, quando ele pega essa primogenitura, o direito da primogenitura, é que ele recebe a autoridade da família. Sim, ele é aquele chefe da família, que vai responder pela família, que vai estar à frente da família, e as outras pessoas têm que obedecer. Então, se tivesse alguma negociação na época, alguém da família está falindo, o filho mais velho, ou aquele que recebeu o direito da primogenitura, ele é o primeiro a receber o direito de comprar aquela casa, ou pegar os bens daquele que está falindo, ou até mesmo, se alguém na outra família perdeu o marido, perdeu o filho, e precisa se casar, uma mulher precisa se casar, o primeiro que vai ter direito é aquele que recebeu o direito da primogenitura. Então, do meio da família, no meio dos parentes, isso era muito comum. Tanto que tem uma história de Boaz e Ruth, você vai ver que Noemi, quando ela perde os seus familiares, Noemi, você percebe que ela tem uma nora chamada Ruth, e um dos parentes de Noemi se casa com Ruth, que era bem novinha, porque ele era um dos parentes, era um dos chefes da família. Então, quando Jacó ele está pensando em pegar esse direito, ele está pensando então em receber uma porção maior da herança, ele está pensando também em ter autoridade no meio da família para negociar bens, para receber o direito de se casar caso algo aconteça no futuro. E mais importante do que tudo isso, o primogênito diante de Deus, do lado espiritual, ele também era aquele homem que faria a aliança com Deus e receberia as bênçãos do Senhor. Ele seria aquele que seria o protagonista da família. Então Jacó não estava fazendo algo impensado. Jacó sabia exatamente o que ele queria. Jacó sabia exatamente o que ele estava buscando. E é por isso que o texto é bem enfático quando diz que Esaú desprezou o direito. Era algo que era dele, era direito dele. Ele desprezou o direito da primogenitura, passando para Jacó por conta de um prato de lentilha. E isso foi algo inacreditável. A fome era grande, sim, mas o direito da primogenitura era algo que Deus havia dado para ele e ele desperdiçou. Então, se alguém perguntar para você por que a bênção da primogenitura, o direito da primogenitura é tão importante? Primeiro, porque te dá direito a receber uma maior parte da herança. Segundo, porque você se torna o líder, o chefe da família, para receber bens, para fazer um casamento, enfim, para muitas coisas, para responder diante dos homens. E também, diante de Deus, espiritualmente, você recebe autoridade para receber, então, um direcionamento, uma promessa, um destino, para você se tornar alguém que vai guiar um povo. Enfim, Jacó, por mais que ele fosse trapaceiro, enganador, ele estava buscando algo bom, algo certo. Só que eu entendo que você não deve tentar pegar algo que é do outro, ainda que seja bom, porque aquilo que Deus reservou para você é para você. Jacó não sabia, mas o que Deus tinha com ele não era só dentro da família, não era dentro de casa. O que Deus tinha com Jacó era para nações. Foi através dele, de Israel, que se deu origem às 12 tribos. Então, o que Deus tinha para Jacó não se limitava somente à família dele, era algo muito grande, era algo muito maior. Mas no momento, Jacó talvez não enxergava isso. E eu termino esse vídeo dizendo para você: talvez hoje você está buscando algo que não é seu. Talvez você está tentando fazer algo que outra pessoa faz, que dá certo para aquela pessoa, mas para você não dá. Talvez você está tentando entrar em uma porta que para outros dão certo, mas para você não dá certo. Sabe por quê? Porque o que Deus separou para você é para você. O que Deus tem para você é seu e ninguém pode roubar. Jacó até tentou roubar a bênção da primogenitura, mas o que Deus tinha para Jacó não era isso. Não foi por causa desse roubo que ele prosperou. Foi quando ele teve um encontro com Deus e se agarrou com Deus e recebeu de Deus, então, a bênção para que ele pudesse prosperar e enriquecer na terra. Enquanto Jacó estava agarrado ao calcanhar de Esaú, ele ganhou o nome de Jacó de trapaceiro, mas enquanto ele se agarrou com Deus, ele ganhou o nome de Israel, e foi dele que veio a linhagem das 12 tribos de Israel. E eu estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo, espero que você tenha gostado, comenta se você gostou, e também deixa a sugestão aí nos comentários para um próximo vídeo, aquilo que você quer aprender, aquilo que você quer ensinar para outras pessoas, porque aqui, de segunda a sexta-feira, tem conteúdo novo no canal e eu espero que você tenha aprendido mais uma aula. Que Deus abençoe você e até a próxima.